Nga bapa muyare wakare mabikure ya ungacha. Nga bapa muyare wakare Muita satisfação e com muita honra que eu te escuto hoje e quero saber sobre a sua história, sobre você, sobre a sua identidade. Muito obrigada por topar fazer esse encontro, conversar conosco e engrandecer essa ideia. Obrigado. Eu quero também, para te receber, compartilhar uma fala do Mia Couto, que ele é um livro que ele escreve contando uma história de uma chuva, né? E aí nessa cidade tem uma indústria que ela acaba tendo uma chuva negra dessa indústria que adoece as pessoas. E as pessoas estão adoecendo, estão muito adoecidas, e aí ele está ali, né, o personagem está ali conversando com a esposa dele, e eles estão aflitos, porque as pessoas estão morrendo, estão doentes, e ninguém não se consegue fazer nada, né? E aí a esposa dele vira e fala assim, olha, vai lá falar, vai lá conversar. Ele falou, olha, eu posso ir, mas eu vou chegar lá, né, assim, quem é que vai receber um pobre como eu, né? Aí ela olha para ele, ela fala assim, pobre? Ela fala, pobre é quem é sozinho, pobre é quem não tem companheiro. Ela fala, vai, fala com os vizinhos, e vão juntos. Não há como não ser ouvido se vocês não forem juntos, né? Eu acho muito bonita essa fala do Mia Couto, né? Que eu penso que traz muito daquilo que de fato nós sentimos, né? E acho que desse desejo de compartilhar, né? E de poder de fato ter que esse trabalho, né? Que esse projeto ele possa ser uma forma de compartilhar e de que nenhum de nós nunca fique sozinhos, né? Então seja bem-vindo. Olá, boa noite para você. Meu nome é Nilson, eu sou professor aqui da universidade. Nós nunca nos vimos, mas eu tive um primeiro contato com a etnia de vocês através dos livros e dos relatos da Betty Minglin, né? Ela tem relatos muito vivos, muito importantes da região de onde você vem, né? Onde fica o Suruí, Cintalarga, Arara, Gavião, mais ou menos por aquela região. Ela escreveu muitos trabalhos, muitas coisas importantes. E eu me lembro que quando eu trabalhava no mestrado aqui da geografia, teve um aluno que ele se predispôs a fazer um trabalho, depois de ler o livro da Betty, de ir até a região onde ficam as aldeias de vocês e fazer um estudo principalmente sobre como é que estava o território, né? Ele era um aluno da geografia, então ele queria ver como é que estava o território, né? Como é qual era a condição das terras naquela região. E ele voltou bastante preocupado, né? Dizendo que ele tinha visto muita devastação, né? E aí ele ficou muito preocupado, porque ele via as pessoas falando sobre a vida delas, sobre a rotina delas, de um modo bastante diferente do que a Betty havia encontrado há uns 35 anos atrás. Acho que talvez você nem fosse nascido ainda, né? E aí ele fez todo um trabalho bastante bonito, né? Em que ele relatou um pouco da condição bastante difícil que boa parte das aldeias daquela região estão, né? Quer dizer, a FUNAI obrigando a se fixar, e por conta disso a caça se esgotando, os peixes se esgotando, e a FUNAI praticamente uma prisão, né, que a FUNAI submete
grande parte das aldeias no Brasil hoje, né? No entanto, nós temos notado uma coisa bastante interessante, né? E eu diria importante e até esperançosa para a gente. Em meio a toda essa dificuldade, toda essa diversidade, principalmente nesses 2 últimos anos, em que o assassinato de lideranças e principalmente de professores indígenas tem acontecido com uma incidência muito grande aqui na região amazônica. Em meio a tanta dificuldade, nós temos encontrado muitas lideranças indígenas tendo um discurso não só de esperança, né, de vontade de viver, de persistência, de resiliência, né, mas fundamentalmente tem trazido para nós, né, os não índios, reflexões muito importantes sobre o que é que cada um de nós tem feito, né, da relação com todas as etnias no Brasil, da relação com negros, da relação com o que a gente chama de minorias, né, até mesmo nas cidades, na periferia, né. Nós temos cultivado um caldo de morte muito grande. Né? E eu diria que se a gente pode ter alguma esperança, se nós podemos esperançar, eu diria que o exercício dessa esperança tem vindo de vocês, que tem sido muito mais massacrados do que nós, né? Nós somos muitas vezes massacrados na nossa dignidade ou na nossa esperança. Vocês são massacrados na vida mesmo, né? Vocês pagam com a vida de muitas lideranças. Então eu acho que essa noite que nós vamos aí conversar e te ouvir, eu tenho certeza que nós vamos aprender muito sobre essa capacidade de resistência, de sobrevivência, esse espírito de renascimento que vocês trazem e que a cada ano que eu consigo ter contato e trabalhar com algumas etnias aqui em Rondônia, e principalmente com os seringueiros, aprender muito, né, sobre esse espírito, né, de a cada dia renascer, a cada dia se reerguer, a cada dia recobrar a vontade de viver, né, apesar de toda a ordem de desrespeito que vocês sofrem. Então, eu acho que essa é uma noite em que eu espero que a gente aprenda muito mais, aprenda bastante, tá? E eu gostaria que você, desde já, sentisse aí a nossa amizade, a nossa presença, a nossa solidariedade, né? E a nossa participação naquilo que for possível, na manutenção da vida e da dignidade de cada uma das etnias que ainda sobrevive no Brasil. Uma boa noite para você. Boa noite para vocês. É um prazer estar aqui com vocês para trocar esse conhecimento, né? Meu nome é Albiratã. Na língua Paité Suruí, meu nome é Ngamalotabá Suruí. Eu faço licenciatura em Gestão do Campo na Unir de Rolim de Moura, área de Ciências Humanas. Inclusive eu estava no último período, aí deu essa pandemia e eu ia terminar agora em julho, mas infelizmente tive que adiar isso por causa da pandemia. E eu trabalho na área de comunicação, na Associação Metarelá, é uma associação, uma das associações mais antigas do estado de Rondônia, né? Associação indígena mais antiga do estado de Rondônia. E um dia eu pretendo ser professor, assim, na aldeia, trabalhar com a minha comunidade, levar o conhecimento. Tipo, quando a gente aprende um conhecimento na universidade, a gente tenta relacionar um conhecimento tradicional. Então, são esses conhecimentos que eu pretendo, particularmente, eu pretendo levar para a minha comunidade, né? Assim como eu estudei um pouco sobre a psicologia na educação, né? Então, foi onde que eu pude analisar bastante coisa que acontece dentro da aldeia. Então, quando eu não tinha conhecimento científico
do que é ser psicologia especial da educação, para mim era tipo uma coisa que está ali, assim, acontecendo do nada, né? Então, a partir do momento um pouco sobre a teoria do conhecimento da psicologia, eu consigo relacionar dentro da minha realidade. Então, é muito importante a gente trocar ideia, trocar conhecimento entre culturas, né? A cultura Paité-Suri, que é no caso do meu povo, e a cultura não indígena, que é o caso de vocês. Então, eu fico muito agradecido por estar presente aqui com vocês para essa troca de ideias aqui. Eu sou fotógrafo, o primeiro fotógrafo Paité-Suri, já tem uns 8 anos que eu trabalho com fotografia. Então, daqui 5 anos, depois de 5 anos, eu comecei a pensar, porque como você estava falando da Betty, há muitas coisas que a gente tem, fotografia, música, que a gente tem hoje gravado, foi feito por ela, né? Então, depois daquilo lá, muitas coisas se perdeu. Perdemos muitos anciãos, e como eu sempre falo, a nossa educação, ela nunca foi escrita, né? Eu acho que a maioria dos povos indígenas, a educação dela nunca foi escrita, foi mais na parte de oral e prática. E quando um ancião morre, a gente automaticamente perde, tipo, uma biblioteca de conhecimento. Então, foi onde que tive mais, assim, prazer e mais interesse de aprender tecnologia, usar fotografia, usar vídeo para, por exemplo, eternizar aquele conhecimento para futuras gerações, né? Porque essa ferramenta é muito importante para a gente poder registrar o momento que está acontecendo, por exemplo, festa tradicional. A gente pode filmar um artesã fazendo seu colar. Então, é uma ferramenta importante que pode gravar aquele conhecimento e passar para as futuras gerações. Então, foi um dos motivos que foi o momento que eu interessei para trabalhar com isso, né? Então, atualmente eu trabalho com fotógrafo e tenho vários jovens que trabalham comigo também, que eu vou ensinando, as pessoas pedem para eu poder ensinar, então tenho muito prazer de ensinar outros juventude indígena para usar a mesma ferramenta para registrar a cultura deles, né? Para que não se perca. Primeiramente, o que eu gravo é tudo em Paité-Suri, né? E para ser divulgado para o público em geral tem que ser traduzida, mas é um processo sim. Mas primeiramente o trabalho é feito para a comunidade mesmo, né? Mas eu já penso assim em poder traduzir e passar essas informações para as pessoas, porque geralmente, como eu sempre digo, que as pessoas têm um certo preconceito com o povo indígena, né? Porque não tem conhecimento assim. Eu acho que as pessoas acham que a gente está ali, a gente vive na floresta, a gente não trabalha, a gente só vive de caça e pesca. Então, são um conhecimento que geralmente a escola pública leva para os alunos desde criança, né? Então, não é o conhecimento assim, verdade. A gente também trabalha, a gente faz um monte de coisa, a gente paga a luz, paga a água, a gente é um cidadão normal. Então, todo esse processo eu pretendo divulgar ainda com as pessoas, né? Com lideranças, com as mulheres,
com os homens, com as crianças, o pensamento de todo mundo. Os Paiter, né, eles tiveram o seu primeiro contato oficial com o não indígena em 7 de setembro. Eu acho que de 1969. E como os mais velhos, como eu gosto de conversar com os mais velhos, eu pergunto, como que foi isso, né? Aí eles falam assim, foi um momento que a gente perdeu a nossa autonomia, né? Quando a gente morava na floresta, nós vivíamos de acordo com a nossa lei. Então, a partir do momento que a gente tem contato com a sociedade brasileira, a gente perde totalmente a nossa autonomia. A gente vive de acordo com a lei, no caso do Brasil, né? Então, isso também foi uma das coisas que levou teve impacto cultural, teve impacto ambiental, social, muitas coisas assim. E também a questão da igreja, né? A igreja evangélica, hoje temos, acho que, vamos supor, uns 95% dos indígenas que é do nosso povo são evangélicos. Então, e a igreja, ela induz muita coisa, né? Porque a gente, todo dia, geralmente, a gente bebia a bebida tradicional, que é tipo uma cerveja, né? A pessoa bebe, que é xixa, né? Bebe, fica bêbado, começa a cantar e dança, tudo isso. Então a igreja falou assim, vocês não podem fazer isso, porque isso é pecado, né? A questão do pajé também, que é uma coisa assim, o pajé, ele que era o curandeiro do povo ali, e a partir do momento que a igreja entrou, ele falou assim, não, essa é coisa do diabo, é diabólico essas coisas que você faz, porque era uma coisa sobrenatural, né? Porque o pajé, ele curava as pessoas com a ajuda dos espíritos da floresta, né? Tem nomes dos espíritos do céu, da floresta, da terra, da água. Para nós tudo tem esse espírito. Então é uma das coisas que gerou muito impacto cultural. Primeiramente foi o contato, né, com a sociedade não indígena. Sim, o ritual de pajé, ele deixou de ser feito muito antes de eu nascer ainda, né? Então eu não sei como que é feito, não sei quais são os rituais que os pajé usavam. Então são tudo uma coisa que a gente pensa, como que é feito? Como que seria isso? Por exemplo, o coronavírus mesmo. A gente pensa assim, se tivesse pajé no nosso povo, será que ia ter várias, tipo, a gente perdeu quatro pessoas da nossa família, então a gente fica pensando, será que ia existir isso ou não? Isso é uma dúvida, né? Mas assim, era uma pessoa assim importante do povo ali, que era o guardião, né? E hoje em dia não tem mais. Então acho que é uma coisa que era bom e que não existe mais, né? Assim, mas foi sim, quando a gente fez o filme Espagé, que foi em 2016, né? As filmagens que eu também participei como produtor de campo, né? Ajudei o pessoal na produção de campo. E depois que foi lançado foi uma coisa que muita gente não gostou, como eu estava falando, a maioria dos indígenas evangélicos, e questionar o evangelismo dentro de uma aldeia que a maioria é evangélico é muito difícil, né? Que as pessoas falam que você está falando mal da igreja, que você está falando coisas que não tem nada a ver, mas o filme em si, não sei se vocês assistiram,
O filme em si, eu particularmente acho que só fala da realidade, né? Do que é que acontece na comunidade. Então, foi uma... Mas eu gostei muito do que é tratado, né? A questão do evangelismo, a questão da proteção do território, que é uma das ameaças que a gente sempre tem, e que a cada dia vai aumentando a pressão do desmatamento no território indígena, né? O pajé do nosso povo, ele é escolhido pelo espírito, né? Os espíritos da floresta, da água, dos céus, da terra, eles se juntam e escolhem uma pessoa, mas depois que teve esse último, que foi o Perpera, né? Suruí, que fez o filme, não teve mais. E desde então não tem mais pajé na aldeia, né? Porque não é igual acho que não sei se tem em outros povos que a pessoa vai se formando para ser pajé do povo dele. No nosso povo não tem. A pessoa pode ser adulta e se os espíritos escolher, você vai ser o pajé. Ele vai ser o pajé, né? Então é nesse sentido. Então hoje em dia acho que as coisas são bem mais difíceis, né? As doenças que a gente tem hoje, a gente depende dos hospitais, é uma das coisas que a gente não precisava e a gente precisa vir para a cidade, correr todo o risco de se infectar agora com coronavírus, levar para toda a comunidade. Então tem todo esse processo aí. No caso, só a pessoa que é escolhida que consegue ouvir eles, né? Por exemplo, aquelas músicas lá que o pajé, que é da música do pajé, só ele que entende, só os pajé que entende. A pessoa como nós, que não é pajé, que é uma pessoa comum dentro do povo dele, a gente não consegue decifrar as letras da música dele. Então, no caso, se o espírito chegar e falar para ele, você vai ser o pajé. Então, só ele que vai entender, que vai escutar. Então, a partir daquele momento, ele vai ter, sentir todo, como fala, aquele espírito dentro dele e começa a cantar, começa a falar diferente, começa a falar outras línguas. Então, são desse processo, né? Acho que semana retrasada eu estava filmando com o Perpera, né? Que foi o último pajé. Aí eu perguntei para ele isso, será que tem chance de algum indígena do nosso povo ser pajé? Será que os espíritos têm chance de se comunicar com a gente e falar para um indígena, você vai ser pajé? Aí ele falou assim, do jeito que as coisas estão, que as pessoas estão mais ligadas na religião cristã, eu acho muito difícil disso acontecer. A gente perdemos a maior parte do ritual, né? Que ritual de cura, dificilmente a gente consegue fazer, então eu acho difícil isso acontecer. Foi isso que ele falou para mim, né? De pagelança, não. Assim, mas de cura, de formação da pessoa para ser guerreiro, da passagem da adolescência para a juventude, né? Tem vários rituais que são feitos, que meu pai sempre me ensinou, né? Falou assim, como que é feito, como que é. E no caso, não é feito hoje, meu pai falou assim, era desse jeito, era muito diferente. A tatuagem mesmo do Paiter era obrigatório todo mundo fazer, hoje em dia ninguém mais tem. Então, são todo um processo assim, de identidade mesmo, né? A gente fala aquela tatuagem que tem no rosto é a nossa identidade. Então eu fico pensando, se a gente não tem, será que a gente perdeu a identidade nossa?
hoje em dia nenhum jovem tem, né? E tem medo de fazer, porque os mais velhos falam assim, não, é muito dolorido, é tudo na base do espinho, assim. Eles põem medo, mas é desse jeito que a gente fica imaginando como que era feito, sem nenhuma tecnologia, sem nada, né? É com genipapo, que é um certo tipo de cera, aquela cera que sai do jatobá, aí mistura e fura com espinho, né? E espinho de tucumã, aquelas bem grandonas, assim, e vai furando por um. Isso que é bem dolorido. Eu moro em uma aldeia, os Paité tem 20, hoje em dia os Paité tem 27 aldeias, né, no território, 7 de setembro. E a minha aldeia fica na linha 11, que é a aldeia Lapetanha. O nome da aldeia é Yapetanha, na nossa língua, Yapetanha, que significa, eu não sei como que fala, zaroi, né, olho torto. Uhum. Como que fala Yapetanha? Tipo, e no caso era o seringueiro que morava, né, nessa localidade, ele tinha um olho torto, né? Então, o pessoal, quando ia na casa dele para roubar machado, facões, essas coisas, eles conheciam ele como pessoa de olho torto, que era Iapetanha. E aos poucos foi tornando Lapetanha, né? Lapetanha. Então foi onde que eu, desde criança, eu morei lá. E eu acho que é bem tranquilo assim morar na aldeia. Atualmente eu moro na cidade, mas assim pela necessidade mesmo, né, de trabalhar na associação, de poder estudar, porque futuramente pretendo voltar para a aldeia e morar na aldeia, porque agora mais que eu tenho um filhinho, né, e eu quero que ele aprenda a falar a minha língua, aprende a falar saber a cultura mesmo, a medicina, os campos, os artesanatos. Então, foi uma das coisas que eu aprendo, assim, quando eu morava na aldeia, eu chegava no meu pai e perguntava, ei, pai, como que foi isso? Como que os Paité surgiu? A gente era de Rondônia mesmo, a gente era de outro estado. De onde que a gente veio? São essas perguntas que eu sempre faço, assim, quando eu encontro um ancião, né, que é o mais velho, que são poucos, né, ainda. Então, depois de entrar na universidade, que eu tenho esse conhecimento de relacionar o conhecimento científico com o conhecimento tradicional, né? É onde a gente consegue relacionar, que nem eu estava falando da psicologia. A gente estava tendo uma aula de conhecer como que fala? De quando a criança ela vai crescendo, né? E é uma das coisas que eu só via, eu não enxergava nada. E depois que eu comecei a estudar um pouco sobre a psicologia a partir do momento que a criança fala, tem ciúme da mãe, tem ciúme quando o pai chega, a mãe abraça a mãe, a criança já fica com ciúme, assim, não, sai, é meu, fica falando essas coisas. São uma das coisas que a gente fica relacionando e vendo, criando uma imagem assim da aldeia, né? Os meus irmãozinhos, quando eu chegava na minha mãe, eu falava assim, não, vai pra lá, porque a mãe é meu, ficava abraçando a mãe assim. Então são uma das coisas que eu acho assim, importante a gente ter o conhecimento científico que a gente aprende na universidade e relacionar com o conhecimento que é da aldeia aqui, que são o meu pai e a minha mãe que ficam me ensinando lá dentro da aldeia.
Então, isso é muito importante e é uma das coisas que eu pretendo voltar para a aldeia para ensinar as crianças, para ensinar os jovens de como que a gente tem que entender esses dois mundos, né? Que automaticamente, para viver nessa sociedade, a gente tem que relacionar a nossa cultura com a sociedade do branco, né? Que é não indígena. Hoje a gente criou o movimento, né? Movimento Indígena de Rondônia, de Juventude Indígena de Rondônia. Então a gente trabalha com vários povos. O Cinta Larga, tem o Suruí, tem o Gavião e tem o Caritiana, tem vários povos assim. E foi esse ano mesmo que a gente iniciou. Então é uma das coisas que a gente pretende se unir até para criar força para lutar pelas políticas públicas do nosso povo, dos povos indígenas aqui de Rondônia, né? E também tem uma atividade que eu sempre faço, que é a questão da multimídia mesmo, né? De ensinar fotografia, do vídeo, do audiovisual. A gente estava ensinando eles a produzir música. Foi onde que a gente gravou com alguns anciãos para cantar música. E são essas coisas, né? E uma das coisas que a gente fez junto foi o mapeamento cultural. Não sei se vocês já viram aquele mapa cultural do povo Paité Suruí, onde a gente inseriu várias informações dentro do mapa dos Paité Suruí. Em conjunto, não tem, até hoje não tem trabalho, mas assim, sempre que tem algum evento do corredor Tupimondé, a gente une todos os povos para a gente poder para poder lutar pelos direitos, né? Até porque tem uma parte do Cinta Larga que é de Rondônia, o Zoró, o Gavião, a Arara, tem outros povos aqui perto do município aqui de Cacoal, tem vários outros povos. Então a gente une todas as pessoas para a gente poder somar forças, né? Mas assim, mas atualmente mesmo não tem nenhuma atividade assim que une todos esses povos para fazer um trabalho junto. Sim, são a partir da Canindé, a gente tem vários encontros, né? Tipo, as oficinas, tem várias atividades que a gente desenvolve somente com as lideranças, assim, né? Também o que une Inga bapa muyale wakale mabikule ya ungacha. Inga bapa muyale wakale mabikule ya ungacha. Awa bekache ungacha. Inga bapa muyale wakale mabikule ya ungacha. Awa bekache ungacha. Inga bapa muyale wakale mabikule ya ungacha.